Então, bom dia. Bom dia. Como a maior parte viu no WhatsApp, vamos estar hoje no Salmo 33, já podemos abrir. No Salmo 33. Já tivemos a oportunidade de louvar a Deus e adorar a Deus e também ao mesmo tempo que serviram de introdução, foram a demonstração prática daquilo que nós vamos ver hoje, mas esperamos ir também, possamos perceber que o nosso louvor não se deve esgotar aqui durante o tempo que nós estamos juntos. Então vamos em primeiro lugar começar por ler o Salmo 33. Então, Salmo 33. E vamos ler o Salmo todo. Então, ele diz assim, este Salmo. Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla a todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Versículo 1. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Nós vamos estar a ver este salmo a partir e vamos prestar atenção ao que nos diz este versículo 1, porque foi também este versículo que me chamou há uns, eu não sei precisar, mas há um mês e meio, talvez 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, eu estava a ler o salmo e puxou-me a atenção este versículo 1, e principalmente a segunda frase, pois aos retos convém o louvor. Vamos imaginar. Aqui vamos ver se esta ilustração que eu vou dar, se calhar para uns vai ser mais fácil do que para outros, mas vamos ver se nos ajuda a entender melhor o que é que o salmista está aqui a dizer. Vamos imaginar, senhoras, que vocês precisavam de um casaco para o inverno. Eu sei que isso foi uma preocupação ali por causa da Susana e do Joel. Tiveram a feliz ideia, na minha opinião, de casar no inverno. Né? Escolheram uma boa altura. Mas precisavam de um casaco para o inverno. Podemos pensar na altura do casamento, mas até no inverno em geral. E vocês estão a passear com o vosso marido. Isto os solteiros ficam, mas podem imaginar. Né? Estão a passear e passam por uma loja. E veem o casaco. Aquele casaco. Bonito, com classe, quente, de marca, ou seja, com qualidade. Vocês sabem que aquilo é um casaco para durar. Só que caríssimo. Daquelas coisas mesmo obscenas, quase. Senhores, agora para os senhores, né? Vocês sabem que ela precisa de um casaco. E vão com ela quando, né, estão lá com ela, quando ela passa pela loja e vê o casaco. Mas que é
caríssimo, né? Então, o que é que acontece? Vocês vão, né? Começam a pensar. E ou arranjam um trabalho extra, fazer umas horas extras no trabalho, ou vendem a bicicleta, quem tem a bicicleta, ou o computador, ou um gadget qualquer. Isto os homens já sabem que... aquela coisa que vocês têm lá que até gostam, mas que dava para fazer aquele dinheiro para comprar o casaco. Compram o casaco e oferecem-no à vossa esposa. Agora, uma pergunta. Senhores, para os senhores. Quais eram os motivos que vos levariam a comprar e a querer que as vossas esposas usassem o casaco? E agora podem responder. Quais seriam os motivos? Sim, para comprar e depois para querer que a vossa esposa usasse o casaco. Aqui agora um silêncio, aquele silêncio. Diz? O facto de amar. Primeiro motivo, o amor. E para comprar. Sabiam que precisava, tudo mais. E agora, mas pronto, podiam comprar, ok. Tinham demonstrado amor, davam à mulher, mas a mulher nunca usava. Mas porquê é que vocês iam querer que ela usasse? Sim, certo. Está certo. Mais. Para andar bonita. Mais. Fica sempre uma perspectiva mais pragmática, né? Já que se gastou o dinheiro. Mas também é justo, é justo. E agora, pronto, ok. Está dentro, a gente podia pensar mais num ou outro aspecto, mas nós vamos perceber mais para a frente. Eu creio que nós vamos perceber melhor onde é que eu quero chegar. Senhoras, agora para as senhoras. Quais eram os motivos que vos levariam a usar o casaco? Também é para responder. O amor, ou seja... o amor ao marido, sim. Também. Isso. Mais. Pronto, era sempre... Também era um bom motivo. Mais. Pela necessidade e o conforto, né? Se está frio, precisamos do casaco. Ou seja, pela utilidade. O casaco era quente, não é? Mais. Eu não acredito. Você... Gratidão, sim, sim. Mais. Estava a ver. Eu estava a ver que. Mas eu sei, parece em último. Não era muito importante, mas também ficava bonita, né? Claro, foi a primeira coisa que olharam para o casaco foi porque ele era quentinho, né? Nós sabemos. Tudo isso é verdade e nós ainda poderíamos pensar em mais alguns aspectos. Mas de alguma forma, é aquilo que o salmista, nós podemos dizer que ele está a falar do louvor, aqui por a perspectiva de como o louvor sendo, ou melhor, não é o louvor, o casaco é aquilo que Deus é e o que Deus faz. E o louvor é quando nós vestimos o casaco. E eu espero que nós percebamos isto melhor ao irmos andando e vendo o que é que o Salmo diz. Ou seja, vestir o casaco é louvar a Deus. Se o casaco é o que Deus é e o que Deus faz, vestir o casaco é louvar a Deus por aquilo que Deus é e Deus faz. Então o salmista vai dizer-nos, vistam o casaco, e vai nos dar vários motivos, mas vamos simplificar e vamos ver dois. Primeiro, porque é apropriado. Vistam o casaco porque é apropriado. E o segundo é porque convém. E isto está no versículo 1, porque esta palavra aqui, que depende das traduções, já na minha tradução diz convém, outra tradução que tenham aí. Fica bem. Há várias as traduções, todas elas, e eu pedi a ajuda do Rui aqui para me certificar que no hebraico isto tinha base. Podem ser traduzidas de várias formas para o português. Ou seja, a palavra no hebraico traduz várias ideias. Então nós vamos só ver estas duas, com algumas subdivisões, mas poderíamos ver ainda mais nuances, outras ideias que estão aqui presentes, simplesmente nesta frase, porque aos retos convém o louvor. Então, o primeiro ponto é que vistam o casaco. Mas quem? Quem é que veste este casaco? O salmista diz, vós justos, vós retos. No versículo 1, ele diz isso claramente. Vós,
Lendo, como lemos depois no versículo 12, vós que já fazem parte do povo de Deus, vós que fostes escolhidos por Deus, vós que já fostes justificados por Deus, vós que esperais única e exclusivamente na misericórdia de Deus. É o que ele está a dizer ao longo do Salmo. Vós, os retos, são vocês que devem vestir o casaco, que devem louvar a Deus. E então, louvai, é o que ele diz, louvai como? Com alegria. Não é o objetivo, poderíamos só focar neste aspecto, porque o salmista não diz, olha, louvai assim, um bocadinho, sim, calmamente. Não, ele está a transmitir a ideia de regozijo, de alegria, de exultação. É para louvar mesmo, é para agradecer. E é por isso que ele diz, e não vamos entrar em profundidade nisto, mas é com harpa, é com o saltério, é um cântico novo para ser tocado bem e com júbilo, com alegria, com exaltação. É para louvar, é para vestir o casaco. Então o salmista dá-nos 2 motivos para vestir o casaco. Como eu disse há pouco. O primeiro é que é apropriado. É justo. E isto aqui vamos subdividir em 2. Por um lado, porque é justo, porque é digno. Porque nós rapidamente, e eu quando parti para este salmo não o fiz por causa da série que nós estávamos a ter dos atributos de Deus, mas faz todo sentido, eu não pensei nisso, mas este salmo era um salmo que daria para falar mais diretamente ou um pouco mais diretamente de todos os atributos que nós falámos. Porque no versículo 4, nós vemos que Deus é fiel e verdadeiro. E referindo-se também à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Versículo 5, Deus é justo e bom. Versículos 6 e 7, e podem ir passando os vossos olhos para ver. Versículos 6 e 7, Deus é criador e sustentador de tudo. Versículos 9 a 12. Ele é soberano, Ele é eterno e Ele é imutável. Versículos 13 a 18. Ele é omnisciente e omnipotente. Versículo 12, 18 e 19. Deus é amoroso, é misericordioso e é salvador. Então, é apropriado no sentido que é justo que um Deus assim seja louvado, que nós louvemos a Deus. É justo. Se não houvesse mais motivo nenhum, era só este. Bastava. É justo. Deus é digno de ser louvado. Por isso louvai, vesti o casaco. Mas não só é apropriado porque é justo, como disseram aí, se o marido comprou o casaco, é justo, faz todo o sentido, é para usar. Não, é elementar, podemos dizer. Também no sentido da gratidão. Né? Se ele comprou, é justo que se use como apreço por aquele esforço que foi feito. Mas mais do que isso, diz-nos que é belo, é apropriado porque fica bem. É belo o louvor. É belo, fica bem usar o casaco. Ao povo que foi alcançado, ao povo que foi escolhido, que foi salvo por este Deus, que é tudo isto, fica bem louvar a Deus. E nós percebemos isso, porque se nós pensarmos como nós encaramos a gratidão, e por outro lado a ingratidão, nós vamos facilmente chegar à conclusão que a gratidão é algo belo, fica bem a uma pessoa quando é grata, e quando uma pessoa é ingrata é algo feio, que é exatamente o oposto. Então nós percebemos bem. Então é apropriado porque é justo, Deus é digno de ser louvado, e é apropriado porque fica bem àqueles que são os beneficiários da bênção serem gratos, louvarem, agradecerem. A gratidão fica bem. Mas não é só apropriado. O outro motivo que o salmista nos mostra é que também é conveniente, convém, é útil. É também no sentido de ser útil. Porquê? Porque louvar a Deus lembra quem Deus é. Quando nós louvamos, quando nós agradecemos, nós temos que pensar naquilo que pelo que louvamos, pelo que agradecemos. Então, quando nós louvamos, nós lembramos os seus atributos. O louvor lembra quem Deus é. Nós lembramos os seus atributos. O louvor leva a pensar sobre os motivos para louvar. Porquê é que eu vou louvar a Deus? E então nós somos levados a pensar.
Não só do que Deus é, mas do que Ele faz como consequência natural de quem Ele é. Porque nós também já vimos isso, né? Que Deus faz conforme a sua natureza. Tudo o que Ele faz é decorrente da sua natureza. Então o louvor leva-nos não só a lembrar de quem Deus é, mas também daquilo que Ele faz. Como está aqui no versículo 12. Foi Deus que escolheu o seu povo. Diz aqui, bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O louvor faz lembrar o que Deus faz. Versículos 18 e 19. O louvor faz lembrar que Deus está atento ao que se passa na vida daqueles que confiam nele. Não só para estar a olhar, mas para cuidar. Então, o louvor lembra também isto. E no versículos de 13 a 17, o louvor também nos leva a lembrar que Deus está atento não só aos que confiam nele, mas Deus está atento a todos os homens. Como no 13 a 17 diz que o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão, para a segurança não há ninguém, não livra ninguém com a sua grande força. Deus não só está atento a tudo e a todos, a tudo que se passa no mundo e a todos os que vivem no mundo, mas Deus controla. Deus é soberano sobre tudo o que acontece e todos aqueles que existem neste mundo. Então, o louvor faz-nos lembrar quem Deus é e tudo aquilo que Ele faz. E, como consequência, ajuda a lidar com as circunstâncias. Se é Deus que escolhe, cuida e controla tudo, não só o que se passa com aqueles que esperam nele, com aqueles que confiam na sua misericórdia, mas se Ele olha e vê e controla tudo o que se passa com todos os homens, ou seja, tudo o que está para lá do poder, da capacidade de controle dos seus, se Deus vê, controla tudo, então o seu povo pode exclamar o que está no versículo 20. Em consequência de tudo o que o salmista está a dizer, então ele chega a esta conclusão. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Se isto tudo é verdade, se Deus é tudo isto que Ele disse que era, que Ele diz aqui que é, o Deus justo, bondoso, poderoso, soberano, criador, sustentador, se Ele se toma atenção a nós, àqueles que temem o seu nome, àqueles que confiam nele, mas ele ainda, além disso, ele toma atenção, ele olha e ele controla tudo aquilo que se passa e tudo aquilo que os homens fazem, então a consequência é esta exclamação do salmista. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. E então nós podemos, eu fiz um trajeto pelo Salmo, em termos gerais, mas isto, obviamente, o objetivo é nós aplicarmos o mais concretamente a nós que nós conseguirmos. E, em primeiro lugar, a primeira aplicação é para aqueles que estão fora deste chamado ao louvor que é feito pelo salmista. Porque se tu ainda não fazes parte do povo de Deus, e isto aqui, eu olho daqui de cima e eu, à partida, tirando as crianças, e mesmo assim, nós partimos do princípio que todos nós somos pertencentes ao povo. Mas é sempre bom, mesmo estando numa situação destas, e eu depois não sei quem é que poderá ver por outros meios, mas mesmo para este auditório, que nós partimos do princípio que somos todos pertencentes ao povo de Deus, a questão mantém-se, porque é útil, é bom nós pensarmos sobre ela. Se tu ainda não fazes parte do povo de Deus, tu não és chamado para vestir este casaco. É um casaco que não te serve. Porque tu não podes louvar a Deus desta maneira, porque tu não experimentas. Isto não quer dizer, eu não estou a dizer que os incrédulos não podem louvar a Deus, incrédulos no sentido de confiar em Cristo para a sua justificação, não podem louvar a Deus agradecendo aquilo que Deus faz. Porque muitos agradecem e agradecem sinceramente. O que eu estou a dizer é que, como povo seu, beneficiar de todas as bênçãos de Deus, daquilo que Ele é e que Ele faz,
não está disponível para todos. É só aos que pertencem ao seu povo. É aos retos. O salmista diz, vós retos, vós justos. E claro que o salmista não está a dizer, basta nós andarmos um bocadinho para trás, no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Ou seja, os salmos, quando dizem isto para os retos, para os justos fazerem isto ou aquilo, ele nunca está a dizer que são restos ou justos no sentido de observarem toda a lei. Ele está a dizer aqueles que são perdoados. Para o salmista, ele já queria na justificação. Ele só podia não compreender totalmente como é que ia ser operada por Cristo, mas ele queria na justificação. Isto é bom a gente lembrar-se bem disto. Por isso o salmista está a dizer, vós, retos, justos, aqueles que não confiam em si mesmo, na sua própria justiça, mas confiam na justiça de outro, daquele que poderá justificar-vos. Ou seja, se tu não pertences ao povo de Deus, tu não podes vestir este casaco. Então tu és chamado a temer a Deus, como diz aqui no versículo 8, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Todos os moradores do mundo são chamados a temer a Deus. E, desejavelmente, temer a tal ponto que chegues à conclusão que tu precisas de te arrepender porque tu estás debaixo da condenação de Deus. Então, tu és chamado a temer a Deus, no sentido de saber que Ele existe e teres cuidado. Mas, idealmente, o que Deus quer é que chegues ao ponto de o temer, ao ponto de reconheceres que precisas dEle para te salvar dEle mesmo. Da sua ira e da sua justiça que cairá sobre ti sem dúvida, no momento em que tu deixares esta vida, em que tu morres e se te encontrares sem Cristo, então vais encontrar a justiça de Deus e a ira de Deus. Por isso, o primeiro desafio que eu gostava de deixar é exatamente para aqueles que ainda não pertencem ao povo de Deus, aqueles que não estão justificados. Arrepende-te e crê em Cristo, naquele que te pode justificar. Então, sim, poderás vestir este casaco, tal como o salmista está aqui a dizer. Para os justos, para os retos, para nós, para todos nós que já estamos justificados por Cristo, que já pertencemos ao povo de Deus. Então, o desafio é, veste este casaco. Em primeiro lugar, é um desafio. O Salmo vai, no seu tom geral, está a falar para o povo de Deus reunido, a ideia da congregação. Mas a implicação óbvia e da forma como o salmista também fala é que isto não é simplesmente num ato público de adoração. Ele está a dizer para individualmente, a cada dia, Deus está-nos a dizer para que nós vistamos este casaco, todos, cada um de nós. E onde eu quero chegar, e é onde eu creio que este salmo é muito interessante, é na forma como ele nos chama a sermos propositados, a termos uma atitude de louvarmos a Deus conscientemente, de termos momentos, sermos propositados a termos momentos de louvor. Não esperar-se que o louvor chegue espontaneamente. Não, é nós pararmos e lembrarmos, é pensarmos. É nós termos momentos no dia, seja enquanto estamos a fazer outra coisa até, se for necessário, mas temos momentos do dia em que nós paramos e nós dizemos, não, eu vou louvar a Deus. Eu vou-me lembrar, eu vou pensar nisto, eu vou-me forçar, vamos usar aqui, vamos forçar no sentido de ter uma ação voluntária, mas não espontânea. Então, é voluntária, mas não esperar que seja espontânea. Eu vou pensar, eu vou decidir tirar tempo para louvar a Deus. Ser propositado, então individualmente, todos os dias, na nossa vida diária, vestir, ou seja, porque é preciso, olha, eu vou pegar no casaco e eu agora vou vestir o casaco. O casaco não vem, nós não vamos para a rua num dia de frio e por magia o casaco vai aparecer-nos nas costas. Não, nós temos que pegar no casaco e temos que vestir o casaco. E desta forma nós devemos ser propositados em relação ao louvor a Deus. Também como igreja, individualmente e como igreja, nós somos chamados a louvar a Deus. E como culminar de uma semana de vivências, de experiências individuais e familiares. Todos nós, todos os dias, estamos no nosso dia-a-dia e o culto no domingo, por excelência no domingo, devia ser o culminar de uma semana.
Até devia ser no sentido de depois nós podemos até trocar experiências e tudo mais daquilo que aconteceu durante a semana, mas neste sentido do louvor, nós devíamos também encarar o culto não só como a preparação para o início da semana, que se vai estender para aquilo que vem, mas também para lembrar aquilo que passou. Então o culto, o louvor a Deus enquanto igreja, será o culminar das experiências, das vivências diárias de cada um de nós, individualmente e como famílias. E nós somos chamados como igreja a louvar bem, com júbilo, com alegria. Somos chamados a vestir o casaco todos juntos, a mostrar-nos o casaco, digamos assim, mostrar o casaco uns aos outros e ajudar-nos a todos a vestirmos cada vez mais este casaco, com alegria, com exultação. E então, vestir o casaco porquê? Porque é apropriado, porque é justo, porque Deus é digno de ser louvado e adorado por nós. Porque como nós vimos, quando vimos os atributos de Deus, Deus é tudo aquilo que Ele é, porque Ele é Salvador. Bem, Ele é porque é. E Ele faz tudo o que faz, porque Ele é um Deus que salva. Ele é tudo. Ele é bondoso, é justo, é irado, é misericordioso. Aquilo que nós vimos, e nós vimos que isso tinha, a relação que isso tinha com a nossa salvação. Então, quando nós pensamos em louvar a Deus e louvá-lo porque é apropriado, nós lembramos-nos, nós adoramos, nós louvamos porque é justo, porque Deus é digno, porque Deus é Salvador, porque Deus nos deu este casaco. Foi Deus que nos deu. Se o casaco que nós estávamos a falar na ilustração custou ao marido, vamos imaginar que é claro que todos os maridos que aqui estão eram capazes de fazer aquilo pelas suas esposas. Eu creio que sim. Às vezes não surge a oportunidade, não é? Não, eu sinceramente creio que sim. Às vezes, mas é verdade, aí está. Né? Até neste será mais para a frente, não é? Mas já, como se costuma dizer, talho de foice, eu acho que é assim que costuma dizer, podemos aproveitar. É óbvio que nós também, até nesse sentido, os maridos também devemos ser mais propositados e pensarmos nestas coisas, porque às vezes são coisas que são necessárias e que ficam bem, não é? Depois são úteis também dentro do casamento. Mas, voltando aqui ao nosso tema, porque foi Deus que nos deu o casaco. Como aqui na nossa ilustração o marido tem que despender esforço, tem que despender de alguma coisa que gosta, se nós formos a comparar com aquilo que Deus fez, pronto, não tem comparação, é infinitamente superior. Porque Deus comprou-nos, deu-nos um casaco que não tem preço. Porque Deus enviou o seu Filho, Ele enviou o seu Filho e Cristo veio abdicando da sua própria glória e tomou a forma de homem, viveu como homem, como servo, a tal ponto que foi à cruz. E tudo para que nós tenhamos este casaco para podermos vestir. Então, porque é justo, porque Deus é digno, porque em Cristo tudo o que Deus é se materializou, se tornou revelado a nós, concreto. Chegou, tem impacto, tem implicações práticas na nossa vida eterna, na salvação da nossa alma. Então, o primeiro motivo que nós podemos pensar para louvar a Deus é porque é justo, é apropriado, porque Deus é digno de ser adorado por tudo aquilo que Ele é e o que Ele fez em nosso favor, porque Ele nos deu este casaco que é a salvação em Cristo. Também porque fica bem, porque é belo. Em primeiro lugar, porque Deus vê. E Deus agrada-se do louvor do seu povo. Quando nós vestimos este casaco, quando nós olhamos para aquilo que o casaco que Deus nos deu, e nós o vestimos, ou seja, quando nós louvamos a Deus por aquilo que Ele nos deu, Deus vê. Assim como o marido fica contente quando vê a mulher a vestir o casaco que lhe custou a comprar, e porque lhe fica bem à mulher, que ela fica bonita, e Deus vê o nosso louvor, e Deus agrada-se do nosso louvor. Mas também, e juntando com aquilo que nós temos visto à sexta-feira, os outros também veem. Também faz parte, também tem implicação na perspectiva que os outros têm acerca de nós. Porque quando as mulheres aqui entendem, o que é que acontece quando vocês vestem aquele casaco, mas vamos manter a ilustração do casaco, aquele casaco que não só vocês gostam, mas todas as mulheres gostariam de ter, o que é que acontece quando vocês passam? O que é que as outras mulheres fazem?
Elas vão olhar e até vão invejar. E, bom, vamos ficar-nos por aqui para não dizer o que elas pensam. Aquilo que vem logo à mente das mulheres. Pronto, os adjetivos que surgem logo, não é? Mas isto é natural. Ou seja, quando uma mulher vê, e até no sentido, até os homens, mesmo sem ser no sentido negativo de pensamentos ilícitos, mesmo se for uma apreciação de uma coisa que fica bem, até desperta a atenção dos homens e pode ser de uma maneira, é difícil, mas pode até ser de uma maneira pura, sem mal nenhum. Mas é natural que aquilo que fica bem atrai a atenção dos outros. Então vamos pensar, se nós tivéssemos uma vida de gratidão, uma vida de adoração a Deus, se fosse uma realidade, não acham que nós não seríamos muito mais atraentes? A nossa vida não seria muito mais atrativa como filhos de Deus aos olhos dos outros? O problema é que nós manifestamos, nós cultivamos muitas vezes e manifestamos uma atitude tão ingrata e tão queixosa como todos os outros. Nós nem nos apercebemos às vezes que nós nos queixamos como aos outros, do tempo, da saúde, das condições de trabalho, sei lá, de tudo e mais alguma coisa. E como bons portugueses que somos, de tudo e mais alguma coisa, além de nós. Alguns até de si próprios, mas geralmente a culpa é sempre dos outros. Se nós temos um discurso que, tal como Deus faz aquilo que Ele é, nós também somos nós fazemos aquilo que somos. Nós, para o bem e para o mal, aquilo que nós somos é o que transparece. E se nós temos esse discurso é porque, no fundo, a nossa atitude é essa. Nós temos uma atitude de queixa, de não estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos tem dado. Então, quanto mais atrativos nós seríamos se nós vestíssemos este casaco, não apenas durante o tempo que estamos aqui, de forma formal como igreja, mas se nós vestíssemos este casaco todos os dias, em cada dia da nossa vida, se nos lembrássemos não daquilo que nós não temos, que até gostaríamos, que queremos ter e que achamos que devemos ter, até que merecemos e que seria o melhor para nós, mas se nós nos focássemos naquilo que Deus nos dá, que nós até sabemos que é o melhor que nós podemos receber. Então, fica bem, é belo não só porque Deus vê, mas porque os outros veem também. Nós temos que nos lembrar disso. Quando nós somos gratos e estamos satisfeitos em Deus, isso nota-se. É impossível não ser notado. Isso não quer dizer, não estou a dizer que nós vamos alimentar uma atitude e vamos passar a vestir este casaco todos os dias e começam-se a converter pessoas à nossa volta. Não é exatamente isso, não é esse o ponto, mas que vai ser notado, isso é convicção e creio que posso afirmar isso com base naquilo não só neste texto, mas noutros textos que a Bíblia nos mostra. Isso nota-se. Então, porque é apropriado? Porque Deus é digno de ser louvado por nós, adorado, e porque também fica bem, é bonito. Mas também porque convém, ou seja, por egoísmo, vamos dizer assim. Nós devíamos louvar a Deus por egoísmo, e creio que estão a perceber porque é útil para nós. Porque o mundo lá fora é frio. Porque não tem nada a ver com... Nós estamos num ambiente hostil. Nós não nos lembramos que nós estamos num ambiente hostil todos os dias. Nós estamos num ambiente hostil. Nós saímos do conforto da nossa casa, especialmente para quem... Isto percebe-se melhor para quem tiver uma casa quentinha agora durante o inverno, não é? Alguns, se calhar, não notam assim tanta diferença. Mas nós, quando saímos, quando a nossa casa está quentinha, nós notamos a diferença. E nós vamos todos os dias para este mundo e nós... vamos em mangas de camisa, né, como costuma dizer, para temperaturas negativas. E convém-nos, nós precisamos de vestir este casaco quando vamos para o mundo, porque ele lembra-nos quem Deus é. Nós já vimos que é justo, porque Deus é tudo aquilo que nós sabemos que Ele é, e por tudo aquilo que Ele faz, mas o louvor é útil para nós, porque isso lembra-nos a nós, lembra-te a ti quem Deus é. Que Deus te amou e que te escolheu. O salmista diz, não foi Israel que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu Israel. Não foste tu que escolheste, Jesus diz, não foste vós que me escolheste a mim, fui eu que vos escolhi a vós. Então, o louvor lembra-nos que Deus te amou, que Deus nos amou e nos escolheu. E por implicação que a tua salvação não depende de ti, nem sequer da tua obediência, embora ela seja pedida, mas não depende de ti nem da tua obediência. Depende de Deus e daquilo que Cristo fez.
Depende da obra que Cristo realizou. Mas lembra-nos, louvarmos a Deus, lembra-nos que Deus está atento. Como diz aqui o salmista, Ele está atento. É que é interessante, Deus não está simplesmente a ver só como observador. Ele está atento e Ele está atento para livrar, o que diz o versículo 19, para livrar aqueles que esperam nele. Lembra-nos que Deus está atento ao que se passa na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus está a cada momento, como Deus omnisciente e omnipresente, Ele está a cada momento atento àquilo que se passa na nossa vida. E mais, não só está atento à nossa, como Ele está atento a de todos, de maneira diferente. Isto é interessante nós notarmos. Se Deus está atento à vida daqueles que esperam nele para os livrar, Ele, em relação aos outros, está atento, em relação a todo o mundo, Ele está atento para ver se eles não ultrapassam. Não é para ver, é para garantir que eles não ultrapassam aquilo que ele, segundo aquilo que Ele quer. Ou seja, Ele não só está atento ao que todos os outros fazem, mas Ele tem controle absoluto sobre aquilo que eles fazem, sobre aquilo que acontece no mundo a toda a hora, em todo momento. Ou seja, sejam governos ou parlamentos que sejam eleitos, como hoje vão ser. Sejam pandemias ou, para uns preocupa mais o vírus, para outros preocupa mais as medidas para tentar controlar o vírus e a pandemia, mas mantém-se o mesmo. Ou seja para governos, parlamentos, pandemias, entidades de saúde, sejam chefes, vizinhos, eventualmente até maridos ou mulheres, também têm aplicação, para tudo. Deus não só está atento para nós e para as nossas necessidades, para aquilo que se passa connosco, como Ele está atento àquilo que os outros fazem e tem controle sobre aquilo que os outros fazem. E então, como consequência, se Deus é assim e atua desta maneira, então isso é útil para nós nos lembrarmos disso ao louvarmos a Deus, porque ajuda-nos a lidar com as circunstâncias. Então, se a tua salvação, se a nossa salvação está segura em Deus, se Deus está com os seus olhos sobre ti para zelar, não só para te ver, mas para zelar e cuidar de ti no teu dia-a-dia. Se Deus está atento e controla tudo o que se passa para além de ti, com tudo e com todos os que estão para além de ti, então tu podes descansar totalmente em Deus. Como diz aqui o salmista, nossa alma espera. Podes-te pôr nesta posição de te sentares, neste sentido, de sentares e ficares quieto. E podem ser eleitos os maiores fascinas, os maiores ditadores, a pior pessoa do mundo. Ou pode ser perseguido e prejudicado por quem quer que seja. Ou podes apanhar o coronavírus, ficar e ainda por cima, além de apanhar o vírus, ainda podes desenvolver a doença. Pode acontecer tudo. Qualquer coisa pode surgir, qualquer pessoa pode tentar, tudo e qualquer coisa pode acontecer. Sejam doenças, problemas financeiros, sei lá, tudo aquilo que a gente puder pensar. Tudo isso está debaixo do controle deste Deus. E então, se isto é verdade, se tudo isto é verdade, então tu podes colocar-te quieto e sereno, tal como o salmista que estava aqui. Que ele depois chega aqui ao fim, nós percebemos que nós podemos quase visualizá-lo a sentar-se e ficar quieto e dizer como ele no versículo 22, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Ele senta-se e fica à espera que Deus haja exatamente da maneira que Deus é. Ele só espera, o que o salmista diz é ser connosco como eu sei, no fundo como eu sei que tu vais ser. Porque Ele sabe quem Deus é e como nós já vimos ainda na sexta-feira, nós adoramos, por isso é que é importante nós conhecermos a Deus, nós adoramos o que conhecemos e quanto mais conhecemos, mais nós estamos em condições de adorar. Por isso é que nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus e conhecê-lo de forma mais, não só na parte teórica, que é precisa, mas depois na prática, quando nós aplicamos, quando nós vivemos as implicações daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Então nós podemos ficar nesta posição de nos sentarmos e ficarmos quietos e esperar que Deus faça aquilo que nós sabemos que Deus vai fazer. Então o desafio
para nós é: veste o casaco. Pensa no casaco que Deus preparou, que se não, tu não, e ainda é que tu nem vias o casaco, Deus fez tudo. Deus te mostrou o casaco, fez-te ver que era um casaco bonito e depois dá-te o casaco. Pensemos neste casaco que vai muito além da ilustração. A ilustração é pobre para chegarmos àquilo que Deus fez, àquilo que Deus é e aquilo que Deus fez em Cristo e aquilo que Ele faz a cada dia na nossa vida. Então vamos pensar neste casaco e vamos ter uma atitude consciente de pensar em quem Deus é e no que Ele faz, e termos uma atitude de vestirmos o casaco, pensarmos no louvor como este casaco que nós precisamos e que nos fica bem e que é justo que nós usemos por aquilo que Deus nos tem dado. Que assim seja, para a honra e glória de Deus e para a nossa alegria também.